Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Mordida. O que a boca tem a ver com a dor na coluna? Muitas pessoas sentem dor na coluna e não sabem a sua origem. São cada vez mais frequentes e afetadas o número de pessoas, principalmente no Brasil, um país que cresce o número de idosos. Dificilmente alguém nunca sentiu aquela dor na coluna. Mas afinal, o que provoca essa dor? Por que sobe a cada dia o índice de pessoas que sofrem deste mal? Acordam no meio da noite travada, não conseguem sequer andar ereto, sentem ferroadas ao caminhar devido à hérnia de disco. Então, já deve ter se perguntado: por que sinto tantas dores na coluna? Por que não consigo me livrar delas? Por que piora a cada dia? Será que um dia eu vou conseguir ter uma vida normal? Poder caminhar sem dor e sofrimento? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 7 motivos que tiram seu sossego e dicas para aliviar a sua dor. Então vamos lá. A lombalgia, como é chamado, ocorre na parte inferior da coluna vertebral, a famosa lombar. Cerca de 3 em cada 4 adultos vão ter dor nas costas durante sua vida. E esse número pode subir devido a um aumento do número da população mais idosa. Uma grande parcela da população nos dias de hoje convive com a dor lombar. E essa dor pode ser aguda ou crônica. A dor aguda dura normalmente de 4 a 6 semanas, enquanto a dor crônica pode durar toda uma vida, indicando um problema muito mais grave na coluna. O paciente descreve que a sua coluna está travada, tem limitação na flexão anterior da coluna, apresenta dores, limitações nos primeiros movimentos pela manhã. Agora que você sabe as características da lombalgia, aqui vão 7 motivos que prejudicam a sua coluna e como você pode melhorar. Acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Motivo número 1: mordida cruzada anterior. Isso mesmo. O paciente que tem a mandíbula à frente da maxila, cruzando a mordida. Em outras palavras, imagina que a boca fosse como uma caixa, onde o certo é a tampa cobrir a caixa. Mas quando a caixa cobre a tampa na parte anterior, chamamos isso de mordida cruzada anterior. É muito comum quando o papai ou a mamãe também apresenta esse problema, ou seja, tem influências de fatores genéticos, mas também pode ser adquirido. Isso vai promover uma alteração da coluna, criando um quadro clínico chamado de cifose. A dica aqui é o uso de aparelho ortopédico dentário na fase infantil, indicando o tratamento a partir do nascimento do primeiro molarzinho permanente, que se dá por volta dos 7 anos de idade, para corrigir essa oclusão, que é a mordida, também chamada de prognatismo. Motivo número 2: retrognatismo. É ao contrário do prognata. Esse já tem a mandíbula encurtada. Afeta a coluna também, deixando com um aspecto de S, que é um quadro clínico classificado de escoliose. A dica aqui também é o tratamento ortopédico dentário na idade do surto de crescimento ósseo. E aí a gente consegue ver qual que é o surto na radiografia carpal.
ou seja, aquela radiografia que a gente faz das mãos, que geralmente se dá na menina por volta dos 10 anos de idade e no menino por volta de 11 anos. Hábito número 3. Perda dentária. Quando se perde um dente ou vários, o seu cérebro, de forma inconsciente, ele começa a procurar uma zona de conforto na hora da mastigação. Com isso, ele procura levar o alimento para um lado que tem mais dente em intercuspidação, ou seja, os dentes que se tocam entre si. Com isso, acaba levando o paciente a um desequilíbrio muscular da sua face. Os músculos da mastigação, em especial, 2 músculos, chamado masseter e esternocleidomastoide, que são os músculos do pescoço. Em longo prazo, pode provocar um encurtamento dos músculos da coluna e também da sua perna, deixando uma perna menor que a outra. Então a dica aqui é colocar implantes dentários ou próteses provisórias o mais breve possível. Hábito número 4. Postura de dormir. Já se sabe que as hérnias de disco elas se desenvolvem geralmente durante a postura errada ao dormir. Portanto, a cartilagem que une a vértebra à outra, ela vai se deslocando do seu local de origem e vai comprimindo os nervos, causando as famosas fisgadas na perna. A dica aqui é dormir de lado, com o travesseiro entre as pernas. Hábito número 5. Sedentarismo. É um fator predisponente para ganho de peso e, consequentemente, inflamação do seu corpo, aumentando o limiar da dor. E aí vai enfraquecer os músculos, especialmente os músculos da coluna. A dica aqui é pelo menos praticar o alongamento. Mas se você quer prevenir a dor na lombar, aí a dica é fortalecer o quadrado lombar, através de um alongamento específico, tipo ponte frontal e a ponte lateral, por 5 minutinhos, tanto quanto você acordar, quanto você for dormir, todo santo dia. Hábito número 6. Agachamento. É muito comum ver uma pessoa agachar de forma errada, sem dobrar os joelhos, deslocando a tensão muscular toda para a sua lombar, quando na realidade ela deveria dobrar o joelho, mantendo a tensão muscular tanto na coxa quanto na panturrilha. Então a dica aqui é começar a se policiar e agachar de forma correta. E por fim, o hábito número 7, atividade física. Este é outro erro muito comum. Preocupados em ganhar músculos, as pessoas vão para as academias e iniciam exercícios sem orientação de um personal trainer. Assim, pensando que você está ganhando saúde, pelo contrário, está desenvolvendo uma lesão gradativamente que muitas vezes pode se tornar irreversível. Então, se você ainda não se atentou para o sinal da dor na sua lombar, comece a prestar atenção e a praticar as dicas que você vai sentir toda a diferença no seu corpo e na sua mente. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre para o nosso próximo workshop. Ou segue também a nossa fanpage no Facebook, Dicas Curtas, e procure pelo Doutor Saúde, o seu expert em saúde. Um abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.